Então, hoje nós temos a grata satisfação de receber Mateus Toschi. Ele é do Centro Espírita Humberto de Campos, de Votuporanga. Mateus é que vai nos trazer a mensagem do Cristo hoje. Que Jesus nos abençoe e que todo mundo possa aprender um pouco mais hoje. Boa noite, boa noite não, para ver se vocês estão acordados, hein? Acostumado a fazer as preces de noite, né? Bom dia, meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesta manhã abençoada. E a gente agradece ao convite da casa de aqui estarmos. Meus amigos, nos dias sombrios que seguiram a crucificação de Jesus, eu estou me acertando ainda com o passador de slide. Opa, aí. Nos dias sombrios que seguiram a crucificação de Jesus, tudo era silêncio, tudo era derrota, a dor ainda ecoava no coração dos apóstolos, porque Jesus havia expirado ali na cruz. Mas, após 3 dias, tocados pelo processo da ressurreição, eles entendem que não era o fim, mas sim o começo. É então que aqueles discípulos resolvem voltar à sua terra natal, Cafarnaum. Lá vendem as propriedades, os bens, e voltam a Jerusalém a fim de darem início à missão do Evangelho. E ali em Jerusalém eles fundam a Casa do Caminho de Jerusalém, divulgando assim a mensagem cristã. E eles eram conhecidos, meus irmãos, como homens do caminho. Com o tempo, esses núcleos de amor, tal como ali em Jerusalém, começa a se espalhar por outras regiões. E uma dessas regiões é exatamente em Antioquia. Ali funda-se uma célula de trabalho, uma casa semelhante àquela de Jerusalém, com os mesmos princípios, sendo a Casa do Caminho de Jerusalém. E é nessa instituição, meus irmãos, ali em Antioquia, que nós vamos encontrar mais tarde a figura de Saulo de Tarso, trabalhando ativamente em prol dos irmãos do Evangelho, já convertido ao amor do Cristo. Lembremos daquele episódio, às portas de Damasco, quando ele vê Jesus, cai de seu camelo e Jesus o convoca a uma vida nova. Assim, meus irmãos, durante largas horas do dia, Saulo, ele consertava tapetes com o seu tear na sua tenda, trabalhando com peças de couro, para não ser pesado à igreja, ou seja, ele não vivia às custas da igreja, não vivia do dinheiro que a igreja coletava em prol dos necessitados, não, ele tinha o seu ganho próprio. E à noite ele retinha ali, no trabalho da casa, juntamente com Barnabé, os irmãos que iam buscar o Evangelho de Jesus. Mulheres, no colo dessas crianças, idosos, gregos, romanos, todos que se interessavam pelo Evangelho eram acolhidos no centro ali de Antioquia, naquela casa cristã, os irmãos em necessidade. E também na sua tenda de trabalho ele fornecia notícias sobre o Cristo a esses corações. Em breve tempo, meus irmãos, Saulo de Tarso, de antigo perseguidor do Evangelho, torna-se um amigo de todos. Essa instituição de Antioquia, meus irmãos, ela era muito mais bela, muito mais sedutora do que a igreja lá de Jerusalém. Porque nessa instituição vivia-se um ambiente de muito amor, de muita fraternidade, sem qualquer preocupação com as leis, com a política, com os ritos, que a outra igreja já começava a ser envolvida. E essa igreja de Antioquia, meus irmãos, ela tornou-se muito famosa pelos fenômenos espirituais e pelos trabalhos de caridade que ela igualmente realizava. Era muito comum, meus amigos, nesta instituição, a comunicação do Espírito Santo.
O que é o Espírito Santo? O Emmanuel, lá no livro Paulo Estevão, nos fala que são os primeiros trabalhadores que cooperaram com Jesus desde os tempos primeiros da humanidade. Esses espíritos comunicavam nos médiuns ali presentes. Dá para imaginar a envergadura desses espíritos se comunicando ali naquela casa? E ali também ocorria o fenômeno de vozes diretas. O que é vozes direta? É o mundo espiritual falando com todos ali, os ouvintes. Não é a voz de um encarnado como vocês estão ouvindo a minha. Não é a voz produto da imaginação, não. É voz advinda do mundo espiritual. Diretamente do mundo espiritual. Sem a necessidade de um médium articulando aquilo. Assim, meus irmãos, esse fenômeno mais tarde é descrito por Allan Kardec como pneumatofonia, que é exatamente isso, a voz advinda do mundo espiritual. E essa instituição de Antioquia foi um dos centros apostólicos que aconteceu esses eventos. Por quê? Um dos raros centros. Por quê? Porque ali se vivia um ambiente de muito amor. Era como uma concessão do mundo espiritual. Assim, meus irmãos, foi exatamente nessa instituição que surge, a imagem está meio clara, mas é um grego chegando ali naquela instituição, surge a figura de um jovem médico, de nome Lucas, de passagem pela Antioquia, por aquela cidade. Ele aproxima-se dessa igreja com um desejo de aprender algo novo em seu coração. E a sua atenção fixa naquele que coordenava o trabalho ali, Saulo de Tarso. E Lucas se aproxima de Saulo com um desejo novo, apresenta-se a ele e Saulo fala para ele: a minha tenda está aberta, está às vossas ordens. E no decorrer do tempo, meus irmãos, Lucas se colocou a ouvir, a se entreter nas atividades ali daquela instituição. E o tempo que permaneceu ali, ele não perdia uma daquelas reuniões. Sempre aberto, sempre disposto. E desde o primeiro encontro, Saulo sempre imprimiu naquele coração o desejo de conhecer cada vez mais. É então, meus irmãos, que na véspera dele partir, porque ele era médico, ele trabalhava nas embarcações romanas, Lucas então, ele fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Ele pede a palavra, a casa ali, a igreja inteira ouvindo ele, e ele fala muito emocionado nesses termos: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre Jesus, colocando em prática tudo aquilo que aprendi, mesmo com as minhas limitações. Não tenho dúvida que esse movimento espiritual transformará o mundo inteiro. Entretanto, eu pondero na necessidade de nós imprimirmos igualmente a melhor expressão para as nossas manifestações. E ele se explicou, meus irmãos. Eu quero referir-me, meus irmãos, aos nomes, aos títulos que identificam a nossa comunidade. Não vejo na palavra caminho, lembrem-se, os discípulos de Jesus eram chamados caminheiros, homens do caminho. Não vejo na palavra caminho uma designação que traduza os nossos esforços. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas, fala Lucas, há caminhantes de todos os aspectos. O mal igualmente tem os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este nome recordará a presença do Mestre e dará energia, caracterizando de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas, meus irmãos, foi aprovada por todos os corações ali. O próprio Barnabé, que também trabalhava na igreja, que era um dos líderes daquela igreja de Antioquia, o abraçou, porque era um desejo de há muito tempo deles mudarem o nome. E
no dia seguinte, Lucas despede-se de Saulo de Tarso, com lágrimas de reconhecimento, porque ele partiria para a Grécia, mas fazia questão de lembrar o novo amigo em todos os acontecimentos. E Saulo, da porta de sua tenda, viu o amigo assim partir, voltando às atividades do tear, com lágrimas nos olhos, mas profundamente agradecido a Deus pelo amigo ali, pela oportunidade que ele estava aprendendo de ser fiel e dedicado. Mais tarde, meus irmãos, esses dois levariam o evangelho praticamente a muitos lugares do planeta, em importantes missões evangélicas. Essas jornadas, essas viagens, dariam nascimento a muitas comunidades em Filipos, Corinto, Tessalônica, Éfeso, Pafos, Icônio, Derbe, Listra, Troade, Cesareia, Malta, Sicília e, por fim, chegariam à capital imperial, Roma, meus irmãos. Essa invenção de Lucas, cristãos, elas se estendeu rapidamente por aquelas comunidades já fundadas. A própria igreja de Jerusalém, lá, a primeira, igualmente o acolheu quando ele ali esteve e adotou igualmente o nome. Assim, meus irmãos, em breve tempo, a palavra caminho era substituída por uma palavra nova, cristianismo. Essa história, meus irmãos, ela está lá na obra Paulo e Estevão, aquele livro que o Chico escreveu com lágrimas nos olhos, tamanha a emoção de cada ato. Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, escrito por ele, por Lucas, no grego, Lucas chancela, Lucas valida, Lucas ele confirma essa história de Emmanuel, que marca o início da igreja primitiva. Lá no capítulo 11, versículo 26, Lucas fala assim: e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha que lindo. Ele não fala assim, fui eu que nomeei os discípulos de cristão, não. Ele é humilde, né? Foram denominados cristãos, a invenção foi dele. A palavra cristão, meus irmãos, ela tem origem no grego, como a gente vê nessa palavra que Lucas traz aos nossos corações. O termo original é cristianos. Cristianos é uma palavra formada por duas partes. Christos significa Cristo. Cristo é uma palavra que os judeus usavam também, denominada Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. O que significa Messias? O enviado, o Filho de Deus, o prometido para vir renovar o coração dos homens. E a outra parte, anos, é um sufixo, meus irmãos, significa pertencimento, filiação. Exemplo, cesarianos, aqueles que apoiam o governo de César, lá de Roma. Herodianos, aqueles que igualmente se compactuam com o governo de Herodes. Assim, cristianos são aqueles que pertencem a Cristo, seguidores do Cristo. Naquela época, meus irmãos, as criaturas, elas eram reconhecidas por várias maneiras, pelo linguajar, mas também pelas vestes. Uma rápida olhada na vestimenta daquelas criaturas, já saberíamos se era um grego, se era um romano, se era um sacerdote judeu, se era um simples judeu. Assim, meus amigos, as criaturas tinham vestimentas próprias. Um romano tinha uma túnica específica. Igualmente, um senador romano, uma túnica específica. Judeus, fariseus, saduceus, todos tinham vestimentas próprias. Mas e o cristão? Como que se identificava um cristão naquela época? Qual era a identidade de um cristão? Como identificar um cristão?
O cristão naquela época, meus irmãos, ele não tinha uma veste apropriada. Por quê? Existiam cristãos gregos, romanos, cristãos árabes, e assim eles, judeus cristãos convertidos ao cristianismo, e assim eles mantinham a vestimenta da sua própria nação, do seu próprio povo. Isso nos diz muito, meus irmãos, porque a identidade cristã não está nas vestes externas. Hoje a gente vê muitas religiões que vestem, os seus representantes com roupas, mas o cristianismo não está aí. A identidade cristã está nas vestes internas, nas vestes espirituais. E qual é a veste do cristão? É uma veste difícil, a vivência do Evangelho. É a veste mais difícil, meus irmãos, porque todos nós aqui nos dizemos cristãos. E é muito fácil a gente ser cristão dentro da casa espírita, dentro de uma igreja. Difícil é a gente ser cristão fora daqui, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na via pública. Se a gente pegar somente o dia de hoje, somente essas primeiras horas da manhã, os nossos comportamentos, quantos pensamentos cristãos tivemos? Ou quantas atitudes cristãs tivemos? Então, meus amigos, a coisa mais fácil é a gente ser cristão aqui dentro. E nós temos que lembrar que isso exige, essa veste é uma veste que a gente tem que colocar todos os dias, em todos os momentos, a cada minuto, é uma veste diária, é o nosso exercício diário. Cada pequeno ato de amor, cada gesto no bem, cada renúncia ao erro, cada gesto de compaixão é um ato cristão, é uma veste que nós estamos igualmente usando. Na teoria, ser cristão é ser seguidor do Cristo, mas e na prática? Tem um Espírito que fala para nós assim: sou cristão, bastará dizer sou cristão para que eu seja um seguidor do Cristo? Bastará a gente dizer que somos espíritas cristãos para a gente ser um seguidor do Cristo? É a pergunta que ele faz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, não. Porque há uma diferença entre rótulo, quando a gente pega o produto lá no mercado, o rótulo é lindo, mas a essência talvez não condiz com o que está lá dentro. Em outras vezes uma embalagem feia, sem vida, mas a essência extraordinária. Então há uma diferença entre teoria e prática. Dentro do judaísmo, meus irmãos, e por que a gente cita o judaísmo? Porque era a religião de Jesus. Os rabinos têm um ensino que eles comparam judeus, 4 tipos de judeus, com 4 tipos de plantas. E nós podemos trazer também para o cristianismo, para o espiritismo. Eles falam que existe o judeu como o salgueiro. Salgueiro, meus irmãos, é uma planta que não tem sabor e não tem aroma. É o tipo de judeu que não conhece os mandamentos de Deus e não cumpre. Não tem sabor e não tem aroma. Depois tem o judeu como radás, como mirtos, é uma planta que tem aroma, tem cheiro, mas não tem sabor. Aqui é o judeu que conhece os mandamentos de Deus, mas não pratica. Tem aroma, mas não tem sabor. Depois tem o judeu como a palmeira. A palmeira tem sabor, mas ela não tem aroma. Aqui é o judeu que pratica os mandamentos, cumpre as obrigações, mas ele não conhece os mandamentos profundamente. E por fim tem o judeu como o citrus. Essa planta tem sabor e tem aroma. É o judeu que conhece os mandamentos e que pratica os mandamentos. Quando a gente traz para o espiritismo, para o cristianismo igualmente, nós vamos lembrar que tem cristãos igualmente como o salgueiro, sem sabor e sem aroma, ou seja, são cristãos que não têm conhecimento de evangelho, não querem ter o conhecimento do evangelho e não querem praticar nada que está lá no evangelho. Estão indiferente com a sua vida espiritual. Muitas vezes são cristãos que nasceram na casa espírita, nasceram dentro de uma religião cristã e estão acomodados. Eles falam assim: eu sou cristão não praticante.
Eu tenho simpatia, eu me afinizo por determinada casa, mas eu não frequento, eu não tenho ali o envolvimento. Ocasionalmente eu apareço. Ou seja, ele não se envolve, não cria vínculos. Nós vamos lembrar de uma citação do André Luiz, lá no livro Opinião Espírita, que o André Luiz fala para nós assim, que espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Vamos trazer essa informação do André Luiz para a nossa realidade. Hoje é 2026, 31 de maio. Vamos pensar que lá no ano de 2023, 3 anos atrás, dia 31 de maio, nós prometemos e começamos um curso de língua estrangeira, todos nós. Uns alemão, outros italiano, os outros espanhóis, espanhol, inglês. Começamos. 3 anos depois, todos nós não aprendemos nada, a conjugar nenhum verbo na língua que a gente começou a estudar. 3 anos atrás, todos nós começamos um curso de um instrumento musical, violão, guitarra, bateria, violino. 3 anos atrás. 3 anos depois, não sai uma nota. Nós não dedicamos nada a isso. Tá certo? Não. Então, se de 3 anos para cá, a gente não melhorou em nada, a ser mais paciente, a ser mais humano, a falar menos, a ouvir mais, a diminuir o nível de palavrões que muitas vezes a gente fala ou a gente pensa, número de críticas que a gente exala. Se as nossas posturas continuam as mesmas, nós estamos estacionários. Depois nós vamos encontrar, meus irmãos, os cristãos como o mirto. É o cristão que tem aroma, mas não tem sabor. É o cristão que conhece profundamente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec. Ele sabe as perguntas, sabe as respostas, fala o número das perguntas. Ele tem aptidão por essa prática, por esse lado teórico. Mas no que diz respeito à prática, à reforma íntima, ao envolvimento com a caridade, ele está muito distante. E aqui o Emmanuel nos fala que em muitas encarnações nós temos sido cristãos sem Cristo. Tem como ser cristão sem Cristo? Tem, desse jeito, na teoria, distanciados da prática. Nós somos, na maioria das vezes, cristãos sem Cristo. Cristãos no verbo, no falar, mas não no fazer. Cristãos como a palmeira tem sabor, não tem aroma. É o cristão que pratica os mandamentos de Deus, cumpre as obrigações do Evangelho, os ensinos de Jesus. Ele tem afeição por esse lado da caridade, ele se envolve nos trabalhos da casa, ele quer ajudar, ele está preocupado com a sua reforma íntima, com as inferioridades que ele traz no coração, mas ele se acomodou no estudo, ele não mais estuda a parte da teoria, não tanto agrada a ele. Nós também temos sido esse cristão, porque tenho certeza que 10 anos atrás, todos nós fazíamos muito mais assim, ó. A gente lia muito mais. Com a chegada de uma tecnologia que facilita muito mais a nossa leitura, porque a gente tem agora não mas milhares de livros na palma de uma mão, a gente não lê, a gente faz assim agora, né? A gente perde muito tempo com uma vida digital que não existe, que está distante, e a gente sofre por notícia lá da China, que nem vai chegar na nós, nós já estamos sofrendo, e a gente esquece de viver a nossa existência. Por fim, meus irmãos, o cristão como citros, é o cristão que tem aroma, é o cristão que tem sabor, é o cristão que conhece o Evangelho, é o cristão que pratica o Evangelho. Mas não é o cristão que está pronto, não, ele está incomodado, ele precisa estudar mais, ele precisa aprender mais, ele precisa se dedicar mais, ele está incomodado com uma inferioridade que ele traz no coração, ele não está pronto, e talvez muitos de nós estamos aqui, incomodados com isso, temos potencial para estudar mais, para praticar mais. Quando a gente lembra dessas histórias cristãs, a gente vai encontrar esses discípulos do Cristo, não estavam prontos, todos eles foram se melhorando, aparando as arestas do coração com o tempo, meus irmãos. E o André Luiz nos fala, qual que é o dever nosso de cristãos? Ser progressivamente melhorar.
E a gente lembra também as duas virtudes dos espíritos superiores. Quais são as virtudes dos espíritos superiores? Amor e sabedoria. Amor e sabedoria é aquilo que a gente tem que evoluir, é o sabor e a essência. É essas duas coisas que a gente tem que melhorar, amor e sabedoria. Por fim, meus irmãos, Saulo e igualmente Lucas, eles não se contentaram a ser apenas simpatizantes da causa. Eles se envolveram com o Evangelho. Assim, meus irmãos, o movimento cristão, ele igualmente encontrou o seu ponto mais elevado lá na cidade de Roma. A cidade de Roma, símbolo do poder terreno, começava a ser transformada pelo Evangelho. Igrejas, meus irmãos, foram fundadas lá. Casas foram abertas lá, salões alugados foram abertos lá. E Saulo, já como Paulo, ele visita as comunidades dos bairros da capital imperial, porque ele fora conduzido até lá como um prisioneiro. O livro Paulo Estevão, meus irmãos, é um dos livros que a nossa sabedoria exige que a gente leia, porque ela traz esses relatos. E foi no ano de 64, meus irmãos, que aconteceu um dos episódios muito marcantes para a história cristã. Porque na manhã do dia 16 de julho, acontece um grandioso incêndio na capital romana. E esse incêndio começa em armazéns perto do grande circo romano. O fogo, meus irmãos, começa a se alastrar, as labaredas subindo sempre. O primeiro dia termina sem nenhuma expectativa de abafar, de extinguir aquele fogo. O céu estava coberto daquela fumaça, daquele fumo. Prédios antigos, de sólidas construções, ruíram. As entradas da cidade estavam congestionadas, ninguém saía e ninguém entrava, tamanho terror que estavam vivendo naquele dia ali. E nos fala Saulo que ninguém trabalhou tanto quanto os cristãos para socorrer as vítimas daquele incêndio. O segundo dia termina com as mesmas expectativas. Os populares, meus amigos, eles desistiram de entrar nas casas, nas suas residências, para retirar os bens, desistiram, porque não tinha como. E eles começaram a se contentar em poder enterrar os próprios familiares. Isso já bastava, enterrar um familiar. Durante uma semana, meus irmãos, dia e noite, o fogo igualmente destruiu a cidade. Das 14 regiões da cidade, apenas 4 não foram consumidas pelo fogo. Todas as outras foram dizimadas. E o imperador romano, Nero, ele estava em uma outra cidade, não estava em Roma no dia do incêndio. Porque a verdade é, meus irmãos, que essa fogueira foi por ele mesmo idealizada. Ele tinha a vontade de edificar uma cidade nova, em virtude dos muitos recursos que chegavam das províncias que eram subjugadas pelo poder romano. Jerusalém igualmente era subjugada, muito dinheiro. E Nero queria reconstruir uma cidade, só que os políticos mais honestos da época não aprovaram. Ele então põe fogo na cidade, ausenta-se da cidade, manda os seus cupinchas colocarem o fogo na cidade, ausenta-se da cidade para que não chamem a atenção dos políticos mais honestos. E então, quando a cidade estaria destruída, ele edificaria uma cidade nova e seria bom e generoso para com as vítimas. Entretanto, ele não poderia prever a extensão da tragédia, meus irmãos. O fogo tomou assim proporções inimagináveis. É então que ele, quando volta à cidade, reconhece a irritação justa do povo. E Nero procura falar em público, procura acalmar o povo, e ali ele esboça na sua mímica de fazer um teatro, uma cena
de mentir ao povo sem que eles percebessem, ele esboça lágrimas de sofrimento, eles se referem aos deuses chorando igualmente, ele fala que será generoso para com as vítimas e que igualmente ele puniria os responsáveis. O povo, meus irmãos, compra aquele teatro, compra igualmente aquela mentira e vê em Nero um pai, uma figura paternal. É então, meus irmãos, que Nero fala para o povo ajudar ele a encontrar os incendiários, como se não fosse ele mesmo. Neste exato momento, meus irmãos, após essa fala do imperador, um grito começa lá da massa, daquela turba: cristãos às feras, às feras, cristãos às feras, às feras. Nero encontrou, nas sinistras cogitações que esperava, ele encontrou a resposta que ele precisava. Os cristãos deveriam mesmo ser os culpados. Naquele momento, uma onda de alegria invadiu aquele coração. Sobre os cristãos deveria cair igualmente o peso daquele acontecimento. E, meus irmãos, ele promete então punir os cristãos. O povo aplaudia freneticamente aquela decisão do imperador. E as primeiras prisões começaram a acontecer, meus irmãos. Corações igualmente foram acusados, foram presos, fugiram muitas famílias de suas residências, se esconderam em cemitérios, partiram para outras localidades, e uma espécie de todo tipo de abuso começou na cidade. Mulheres eram igualmente trancafiadas em cárcere, crianças arrancadas dos colos das mães, idosos perseguidos, mulheres igualmente perseguidas por soldados. E a primeira carnificina, o primeiro ato de perseguição, aconteceu em jardins grandiosos lá da cidade, porque o circo romano, como a gente sabe nos filmes, na história, que era usado para essas coisas, o circo estava destruído. Então fogueiras foram instaladas nesses jardins, cruzes foram instaladas nesses jardins, e eram colocadas ali água fervendo, óleo fervendo, ferro em brasa. Sabe para quê? Para o povo punir os cristãos da maneira que achavam necessário. Assim, meus amigos, o coração de Saulo de Tarso estava em sofrimento, sangrando. As igrejas estavam silenciadas, meus amigos. Os grandes salões alugados ali para o evangelho estavam fechados. Diante dessas torturas, Saulo estava em profundo sofrimento. E Emmanuel nos fala que todos os cooperadores do evangelho que ajudaram ele, desde lá das primeiras instituições que foram fundadas, todos os trabalhadores do evangelho que colaboraram com Saulo de Tarso e estavam com ele lá em Roma, haviam regressado, com medo das perseguições, da morte, do sofrimento. Todos, meus irmãos. Mas o Emmanuel fala, com exceção de um jovem médico, de nome Lucas, aquele mesmo, meus irmãos, que um dia apareceu lá na sua tenda. Lucas permaneceu fiel, junto igualmente de Saulo naquele momento tão doloroso, meus irmãos. Era ele, aquele mesmo jovem médico. Na sua segunda carta, que Paulo, endereça a Timóteo, quando a mão dele trêmula e ainda rugosa, escreve assim, só Lucas está comigo. Olha que frase linda. Só Lucas está comigo. Diante dessa lembrança, meus irmãos, a mão dele para. A escrita estaca e ele igualmente começa a chorar sobre os pergaminhos.
só Lucas está comigo. Em Antioquia, meus irmãos, o nome cristão é abraçado como identidade do amor, de um símbolo do Cristo, daqueles que seguem ao Cristo. Lá em Roma, o nome cristão é tido como a marca do crime, daqueles que trouxeram o evangelho a um mundo ainda materialista. De um lado, não seria mais justo chamarmos cristãos, do outro, cristãos às feras. Cristãos às feras. Assim, meus amigos, Lucas propõe o nome, os mártires confirmam esse nome com a vida. E a pergunta que nós fazemos é: e nós, espíritas cristãos, o que nós temos feito com este nome? Será que nós estamos vivendo à altura do nome que nós carregamos? Espíritas cristãos? Assim, meus irmãos, que possamos todo dia nos vestir daquela veste do Cristo, dos atos de amor. O rótulo não nos basta, mas sim a essência. Que esse nome que nasce do amor, que é consagrado na dor, nos inspire a servir, a perdoar e a amar, como Jesus nos ensinou. Muita paz. Pedimos aos passistas que se posicionem enquanto o palestrante vai fazer a oração de encerramento. Tem que ser longa a oração ou não? Tem que ser longa ou não? Deus da vida, amado Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acolhem nesta casa, nós